depoimento de uma mãe, a Ana, que descobriu a perda auditiva do filho quando ele estava com 8 anos. O que será que passava no coração dessa mãe? Vamos entender um pouco sobre essa história. Ei, Ana. Oi. Bem-vinda. Obrigada por ter Obrigada. aceito o nosso convite de poder compartilhar aqui a sua experiência. Primeiro, eu queria saber, Ana, conta pra gente o que fez você levar uma criança de 8 anos para fazer uma avaliação auditiva? Na realidade, ele já vinha reclamando, né? Que não estava escutando com o ouvido esquerdo. Eu demorei ainda um pouquinho a levar, porque logo que ele começou a reclamar, começou a pandemia e aí a gente não saía de casa, né? E quando passou a pandemia, eu resolvi procurar o médico para tirar a dúvida. Uhum. Aí, a princípio, ela... Desculpa, Ana, deixa eu te cortar um pouquinho. A reclamação dele era o que especificamente? Assim, porque é interessante você passar para a gente, porque às vezes outras mães também podem observar, né? Qual que era a queixa exatamente? Ele falava mesmo que o ouvido apontava o ouvidinho esquerdo e falava que estava tampado, que não estava escutando igual o direito. Uhum, entendi. E ele já sentia, já tinha essa percepção. E você também tinha essa percepção, Ana? Não, até então não. Ele escutava televisão muito alto, mas eu não relacionei, não caiu a ficha. Entendi. E aí me conta, quando você foi lá e teve o diagnóstico, como que foi? Eu fiquei bem apreensiva, né? Porque demorei um pouquinho por conta da pandemia, que eu não queria sair de casa, eu demorei um pouquinho para levar. E fiquei, assim, em pânico. Você levou primeiro no otorrino, foi? Levei no otorrino. A otorrino falou que tinha um pouquinho de cera no ouvido, que provavelmente era aquilo que estava tampando o ouvido dele, estava atrapalhando a audição. Mas que, de qualquer forma, ela ia pedir os exames para poder tirar a dúvida. E quando nós fizemos os exames, deu alteração. Você fez o exame com a fonoaudióloga, né? A fono já te falou que deu alteração. Isso. E foi só no ouvido esquerdo, né? Isso. Entendi. Aí, para você ficou naquela aflição. E o que passa, assim, naquele momento, assim? Você ficou já pensando o que pode ser feito, né? Já logo marcou a médica? Como que foi essa questão, assim, pensando no que você deve ficar assim, o que eu posso fazer, né? O que eu tenho que fazer para ajudar o meu filho? Assim? Eu já fiquei ansiosa para poder resolver o problema, né? Uhum. E ainda foi um período, assim, meio demorado, porque ela pediu para fazer novos exames e a gente fica naquela ansiedade, né? Ela pediu para repetir, no caso, foi? Não, ela tinha feito, a gente tinha feito só audiometria e pedanciometria. Uhum. Aí ela pediu o PER e uma tomografia. Entendi. E aí, quando você voltou com esses novos exames complementares, né, que a otorrino pediu, aí o que ela falou para você? Aí ela me falou que ia me retornar, né? Ia me ligar para falar se ia ser necessário o aparelho auditivo ou não. Só que ela não me retornou e eu fui ficando ansiosa. Entendi. Aí eu já entrei em contato com você, que eu já conheci o seu trabalho. Uhum. E procurei um outro médico para ter uma segunda opinião. O outro médico, já de cara, já indicou o aparelho auditivo. Eu entendi. Então você precisa levar no outro médico, né? Para ter outra opinião. E ele já disse que o tratamento, no caso, seria somente o aparelho, né? Isso. Aninha, e quando ele falou assim, a solução, porque às vezes a gente fica esperando, eu fico me colocando no seu lugar, né, como mãe, que a gente deve pensar, vamos tomar um remédio, né? Talvez, né? Tomar um medicamento para ver se resolve, sara. Você teve esses questionamentos com o médico? Aí ele te explicou como que foi? Não, na hora que falou que tinha que colocar o aparelho, eu já pensei, porque como já tinha mais tempo que ele reclamava que não estava escutando, aí eu já pensei, tem que colocar, vamos colocar para poder
Né? Resolveu o problema, né? Entendi. Aham. Então, para você foi tranquilo, tranquilo assim, pensar na solução, Entre aspas, né? sim. Entre aspas. Sim. Focar na solução, já que é isso, né? Vamos fazer, né? Aham. E pro Brian, como é que foi? Para você trabalhar com ele, com a cabecinha dele, essas questões, foi tranquilo? No começo foi mais tranquilo, depois teve uma fase mais complicadinha, depois voltou tranquilo novamente. Entendi. É, Ele foi logo no início do ano, né? Quando a gente estava repetindo os exames, apareceu uma criança que estava com o aparelho auditivo lá no dia do exame. Eu já mostrei para ele, falei, talvez você vai ter que usar. Aí, o que você acha? Ele, não, é legal. uhum. Aí ele estava entrando para a escola nova, é uma escola bem inclusiva e por coincidência, eles estavam, o livro que eles iam trabalhar no ano era a Turma dos Dedos Falantes, que fala justo sobre as crianças especiais, né, que tem alguma dificuldade auditiva ou visual ou alguma deficiência física. Uhum. E, por coincidência, o menininho que tem na capa do livro é bem parecido com ele e usa aparelho auditivo no ouvido esquerdo. Ele ficou apaixonado por aquilo. Como assim? Sentiu Ele ele falou, olha, representado? mãe. Isso. E aí, então, foi bem tranquilo o processo. Só que, com o passar do tempo, por mais que a escola trabalhe com isso, as crianças ainda acho que não tinham visto. Então, todo mundo chegava e perguntava para ele, o que é isso? Uhum. E aí, ele não tinha ido ainda na igreja com o aparelho auditivo, e aí ele não queria ir na igreja de jeito nenhum. Aí eu perguntei para ele por quê. Aí, com muito custo, ele foi falar que na escola estava todo mundo perguntando. Aí eu falei, mas você está incomodado com isso? É só você explicar que, assim como tem a criança que enxerga pouco, tem que usar o óculos para corrigir, você tem um probleminha na audição que usa o aparelhinho para te ajudar a escutar melhor. Ele falou, não, mãe, eu explico, não importa de explicar. Mas é porque cansa explicar para todo mundo. Entendi. Mas aí eu conversei também com o pessoal do Ministério Infantil lá na igreja e eles conversaram com as crianças e foi bem tranquilo. Daí pra frente foi mais fácil. leve, né? Uhum. Entendi. A primeira semana que ele colocou o aparelho, que ele fez um tempo de experiência, né? Uhum. Ele colocou, eu lembro lá a reação dele lá no consultório, né, Aninha? Uhum. Sim, porque sempre assim, né? Muda o olhar, que começa a perceber alguns sons ali que não tinha percebido. Você lembra, assim, no dia a dia, as coisas, assim, que chamaram mais a atenção dele? Que ele ficou surpreso com algum som? Ele não comentou nada específico, mas ele foi mais tranquilo para ele assistir televisão. Uhum. Deu para diminuir o volume? Teve isso. Uhum. Teve a dificuldade que ele toca o violino. Para tocar o violino, ele estava sentindo um pouco mais, porque escuta justo do lado que ele coloca o violino, mas aí eu fui ensinando ele a ajustar o volume do aparelho e depois foi ficando mais tranquilo, né? Então, ele usa bastante a conectividade, né, Aninha? Vocês usam Uso. o celular, né? Fica conectado. Isso ele ficou impressionado, que quando ele escutou o barulho do celular saindo no ouvido dele, ele ficou apaixonado. É igual a gente estava iniciando aqui a gravação, e aí a Aninha não estava me ouvindo, aí eu ouvi a vozinha dele, mãe, tá aqui no meu aparelho. Estava conectado lá, né? Isso também ajuda, né, Aninha? Porque as crianças são muito tecnológicas. Então, quando, É verdade. Né, percebe que tem essa possibilidade, então acaba virando uma diversão para elas, né? Nesse ponto, né? Isso. E como que tá hoje em dia, assim, a aceitação dele? Porque no início teve que trabalhar, né? Então, aceitação em vários ambientes, quebrar essa questão, assim, tem que ficar explicando, né?
E eu vejo que você trabalhou muito bem com ele, assim, pra não ter preconceito, né? Igual ele fala assim, não tem problema de explicar, é só cansa, né? Porque todo mundo fica perguntando nada, né? Então, isso é muito legal. Hoje em dia, como que tá? Ele mesmo busca o aparelho, ou ele mesmo coloca, você ainda tem que colocar? Como que tá essa questão no dia a dia? A maioria das vezes ele já coloca sozinho. Um dia ou outro que eu preciso lembrar, mas a maioria das vezes ele põe sozinho. Isso deve ser muito bom, né? E ele consegue já desligar o aparelho? Não, faz tudo sozinho. Põe bateria, coloca ele lá no desmodificador, faz tudo sozinho. Que legal. Isso é muito bom, né? Na escola, você percebeu alguma diferença, alguma mudança no rendimento dele? Talvez Percebi. Ele reclamava muito do barulho. Eu não sei se porque no ouvido que ele escutava mais só os sons graves, se isso incomodava ele. Depois que ele colocou o aparelho, ele não reclamou mais de barulho na escola. Ficou mais tranquilo, menos agitado. Isso é muito bom, né? Eu lembro que nós conversamos um pouco, porque como ele tem uma alteração de um lado só, né? Nós conversamos a questão do local que ele assenta, né? Porque ele ficava justamente, se eu não me engano, com o lado bom virado para a parede, não era, Aninha? Isso. E aí tinha algumas questões que você falava de atenção, né? Que ele precisava ser trabalhado na escola. E essa questão do posicionamento é muito importante. Hoje, com o aparelho, isso já diminui, né? Depois que já é mais estimulado. Ele consegue desenvolver bem, comunicar bem, independente de qual lado que a pessoa esteja conversando com ele? Com o aparelho, sim. Sem o aparelho, às vezes a gente fala alguma coisa e ele vira para poder escutar o que está falando. Tem que fazer mais esforço com o outro lado, né? Sim. Ótimo. E seu coraçãozinho, Ana, como é que tá hoje, assim? Quando você vê ele ouvindo bem, mexendo no aparelho, aceitando bem o aparelho, né? Desenvolvendo um melhor comportamento, tendo mais atenção. Como é que fica o coração de mamãe, depois de ter passado esse turbilhão aí de coisas, né? Com o diagnóstico, a descoberta, em ter que investir no aparelho, adaptar no dia a dia? Me conta como que tá para você como mãe hoje. Mais tranquilo, né? E eu fico feliz porque ainda bem que teve esse recurso para ajudá-lo, né? Isso acho que é o principal, porque a gente focar na solução, né? Igual você foi muito precisa nisso, né? Porque às vezes as pessoas demoram para buscar, né, a solução, o tratamento. Então você foi precisa, é isso que precisa, é o melhor para ele, então vamos buscar, né? E focar nisso, né? Não na alteração que ele tem, porque ele é uma criança maravilhosa. É mesmo? Verdade. Aninha, quero te agradecer muito, muito por ter aceito mais uma vez, né? Ter aceito colaborar aqui, compartilhar a sua experiência, porque isso ajuda muitas mães que estão passando pelo mesmo processo, ou que já passou, né? Poder ouvir o sentimento da outra mãe, da outra pessoa, como que foi o caminho. Isso sempre ajuda e colabora muito com outras pessoas, né? Que é o nosso principal objetivo. Eu vou encerrar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, com um verso que a Aninha falou que a representa muito bem, que é o verso que está em Efésios 3:20, né? Que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Esse é o verso lindo que a Aninha escolheu para representar ela na maternidade. Ana, muito obrigada por tudo, viu? Deus abençoe Eu que agradeço. você e sua família. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Abraço.